Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se estiver ouvindo isso, quer dizer que você veio do Museu da Computação do ICMC e se interessou por esse carinha aqui, o disco flexível, o flop disk ou disquete, como é mais popularmente conhecido. Essa tecnologia marcou a história da computação entre as décadas de 1970 e 1990. Porém, caiu em desuso e poucos jovens a conhecem. Bem, por que fizeram o flop disk? Quando começaram a desenvolvê-lo em 1967, a tecnologia utilizada para armazenar dados ainda era os cartões perfurados. E como podem pensar, há muitos problemas em guardar informações em papéis, como o cuidado necessário para que a informação não seja comprometida. E outro que o flop disk conseguiu resolver era a quantidade imensa de papel para guardar poucas informações. Para se ter noção, o primeiro flop disk que saiu de 8 polegadas era equivalente a 3.000 cartões perfurados. Como ele foi feito? Os pesquisadores da IBM, em Nova York, fizeram um trabalho genial de adaptar a tecnologia dos discos magnéticos para ser portátil e reutilizável. A tecnologia dos discos magnéticos na época era muito empregada no funcionamento de HDs ou discos rígidos, que eram formas de armazenar informações em massa, ou seja, os HDs que existiam eram extremamente pesados, então não era possível utilizar um para trocar informações de maneira mais cotidiana. Então, um disco flexível tinha um disco magnético, uma capa protetora e uma superfície capaz de ser lida de uma maneira bem análoga às fitas cassetes da época. Aqui uma imagem do que eu havia mencionado. Esse era um dos primeiros HDs a existirem e era extremamente pesado, tanto que seria impossível sem essa empilhadeira. E aqui um flop disk desmontado, onde você pode ver o disco magnético, uma camada protetora e os componentes que o conectavam a um computador. O sucesso do flop disk fez com que fosse indispensável para a IBM e outras empresas investirem nesta tecnologia, o que levou a várias melhorias dele até o seu fim trágico. Em 1976, surgiu o modelo de 5,25 polegadas, se tornando muito menor, mais compacto e, por consequência, mais portátil do que sua primeira versão. Em 1984, surgiu o disquete de alta densidade, esse HD de high density, não de hard disk. Essa alta densidade é porque eles conseguiram basicamente compactar as informações, juntá-las como se fosse um papel onde tem um texto escrito e você conseguisse amassar esse papel, mas ao mesmo tempo conseguisse ler o que estivesse escrito, aumentando a densidade do papel. Em 1986, surgiu o flop disk mais popular, o de 3,5 polegadas. Ele também aumentou a sua capacidade de armazenamento para 1,44 megabytes. Aqui uma imagem dos 3 tipos de flop disks. Por que ele caiu em desuso? Da mesma maneira que a memória em discos magnéticos era mais eficiente do que a memória por cartões perfurados, novas tecnologias em memória flash surgiram e se mostraram superiores aos discos magnéticos. A própria IBM, criadora dos flop disks, começou a desenvolver pendrives que eram basicamente equivalentes a 8 flop disks e muito mais portáteis. Ao contrário de um flop disk que ainda poderia ser comprometido com sujeira, um pendrive não possuía esse problema, era muito mais simples de mantê-lo funcional. Agora vou finalizar com algumas curiosidades. O símbolo de salvar em diversos aplicativos até hoje ainda é um disquete de 3,5 polegadas, mesmo que tenha caído de desuso. Outra curiosidade é que diversos jogos que conseguiram se manter até hoje tiveram seu início de carreira como floppy disks. O próprio Doom era vendido
em 4 flop disks. Aqui, uma imagem do Microsoft Paint, o salvar com o símbolo de flop disk. E aqui com uma caixa de Doom com seus 4 discos. Quem jogou o PS1 deve se lembrar que alguns jogos pediam para você retirar o disco 1 e inserir o disco 2. Outra curiosidade interessante é que o site TechTudo havia feito há uns anos atrás essa imagem comparando um flop disk de 3,5 polegadas com novas tecnologias que o substituíram. Os valores em reais estão desatualizados, mas ainda é interessante ver como as tecnologias atuais são muito superiores ao flop disk da época. Bem, é isso. Desejo a todos uma ótima tarde, noite ou dia.